Olá, hoje eu vou falar de um caso clínico de um paciente que teve alterações como hanseníase, acidose metabólica, neurocistercercose e falência hepática. Hoje eu vou falar de um paciente que se chama João Matheus Ferreira, de 38 anos, do sexo masculino, que deu entrada no hospital com queixa de fraqueza intensa, confusão mental, lesões na pele e crise convulsiva recente. Segundo um relato, há meses que ele apresenta o surgimento progressivo de manchas pelo corpo, associadas à perda de sensibilidade em mãos e pés. Nos últimos 2 dias, passou a apresentar episódios de confusão mental e um dia antes de internação, teve uma crise convulsiva. Ao exame físico, o paciente apresentava icterícia intensa, abdômen distendido compatível com arcite, edema em membros inferiores, lesões hipocrômicas disseminadas, redução importante de sensibilidade tátil, confusão mental e desorientação. Diante desse quadro, foram solicitados exames laboratoriais e de imagem. No hemograma, observou-se anemia com hemoglobina de 9,5 e hematócrito de 28%. Os leucócitos eles estavam aumentados em 14.800, sugerindo processo infeccioso ou inflamatório, e as plaquetas estavam diminuídas para 98.000, que é uma mudança comum em quadros de insuficiência hepática. Na avaliação dos eletrólitos, mostrou sódio reduzido em 129 e potássio elevado em 5,9. As alterações compatíveis com o distúrbio metabólico. E na gasometria arterial, o pH estava em 7,21 e o bicarbonato em 13, com lactato em 5,2, confirmando o quadro de acidose metabólica grave. E nos exames de função hepática, as transaminases encontraram-se elevadas, né, com o TGO de 310 e o TGP de 285, que também foram observada elevação da fosfatase alcalina e GGT de bilirrubina total, que estavam em 7,8, justificando a icterícia visualizada no exame físico. E a albumina estava reduzida para 2,1 e o INR elevado em 2,4, que foi indicado grave comprometimento da função da síntese do fígado. E, além disso, a amônia sérica estava elevada em 152, o que explica o quadro de confusão mental, caracterizando encefalopatia hepática. E esses achados confirmam uma falência hepática descompensada de caráter grave, né? E na avaliação dermatoneurológica, foram observadas lesões hipocrômicas associadas à perda de sensibilidade térmica e dolorosa, e além de espaçamento de nervos periféricos. A baciloscopia de raspado dérmico foi positiva para Barr, e a biópsia de pele evidenciou granulomas com presença de bacilos de Ramsay. Dessa forma, o paciente foi diagnosticado com hanseníase multibacilar, né? Que o explica a evolução crônica e as alterações neurosensitivas. E na tomografia computarizada do crânio, foram identificadas múltiplas lesões císticas dispersas, algumas com presença de scolex associadas a edema perifocal e áreas de calcificação, que foi achados característicos ou neurocistercercose em fase ativa, né, que foi justificando a crise convulsiva. E com base nesses achados clínicos, né, e laboratoriais, os diagnósticos finais são hanseníase multibacilar, neurocistercercose ativa, acidose metabólica grave e falência hepática descompensada com encefalopatia hepática associada. A conduta inicial para esse paciente, né, foi incluir uma internação hospitalar imediata que né, faça o controle das convulsões com anticonvulsivantes, tratamento específico para neurocistercercose, o início do esquema de poliquimioterápicos para hanseníase e a correção da acitose metabólica. Também a medida de suporte à função hepática e monitoramento rigoroso com possibilidade de necessidade de terapia intensiva. Esse caso, ele evidencia a importância de uma abordagem multidisciplinar e dá atenção aos sinais clínicos iniciais,
que uma vez que o atraso do diagnóstico pode, né, levar a um comprometimento sistêmico grave e a riscos importantes à vida do paciente. Muito obrigada e até a próxima.